Bem, boa noite a todos, já no crepúsculo dessa tarde e noite. Presidente da mesa, presidente da AMAT, doutor Marco Antônio, presidente Antônio Fabrício, é uma honra voltar a Minas Gerais, e sempre que assim o faço, é como se estivesse em casa. Tamanho é o carinho e a receptividade com que sempre sou recebido aqui nesta terra, e os amigos que vejo aqui de longe ou de perto. E me permitam dirigir um cumprimento especial ao meu fraternal amigo Pepe Chaves, como é conhecido, e ele faz questão de assim ser tratado, porque a amizade que nós nutrimos um pelo outro, extensiva inclusive às nossas famílias, também passa pelo amor à tecnologia. Mas não a tecnologia disruptiva, a tecnologia inclusiva e a tecnologia com a humanidade, que deve nortear as relações que a tecnologia deve também proporcionar a aproximação. E, professora Maria Elizabeth, me permite também dirigir a Vossa Senhoria um cumprimento especial, porque, ao assistir a sua fala, sou levado a pensar, e não pode ser diferente, em algo que, muitas vezes, nós nos esquecemos, que por trás de toda tecnologia e em prol de toda tecnologia está o homem. É curiosa essa observação que Vossa Senhoria fez, porque nós, quando pegamos o smartphone, quando nós nos conectamos pelo mundo afora, vejo o colega Murilo ali da Bahia também, um cumprimento especial, nós nos esquecemos que alguém fez isso. Alguém está fazendo isso. E se é o ponto de partida, a criatividade humana e o trabalho humano, é também e deve ser o ponto de chegada. Isso é muito importante para que nós reflitamos, porque não podemos pensar no mundo sem o trabalho. Porque o trabalho transforma, a beleza do trabalho humano está em transformar, em criar, em possibilitar todo esse universo tecnológico que nós estamos vivenciando e que certamente é muito pequeno e será muito pequeno diante do que nós ainda experimentaremos. E as gerações vindouras experimentarão muito mais. Mas nós que lidamos nesse universo do mundo do trabalho humano, não podemos nunca nos esquecer que por trás de toda essa tecnologia tem um cérebro humano, tem uma mão humana, tem um braço humano, tem energia humana posta a serviço da humanidade. E a humanidade não pode se esquecer disso. O computador sozinho não faz nada. Alguém fez com que ele possibilitasse tratamento de dados. E nesse exato momento em que eu estou falando, milhões de pessoas estão trabalhando para fazer com que esta nossa reunião em torno da tecnologia tenha difusão do conhecimento, e não podemos esquecer que o homem é e sempre será o centro de tudo. Eu faço questão de começar assim, mencionando pegando a fala de Vossa Senhoria, que me pareceu das mais relevantes observações. Não podemos esquecer disso. E nós que lidamos, Pepe e eu, que lidamos muito nesse universo da tecnologia, pensar de uma outra forma, vemos por aí afora que, muitas vezes, esta pequena, mas fundamental observação é esquecida. E falar, por último, diante de um congresso tão rico na diversidade do conhecimento, na diversidade da temática, é um desafio. Primeiro, para fazer com que as pessoas se sintam atraídas por algo que pudesse dizer que, certamente, muito do que eu irei falar, já houve manifestação nos diversos painéis e palestras nesse período em que o conhecimento de especialistas se debruçou sobre temas específicos. Então, me propus a responder, ou a tentar responder, 3 questões fundamentais. Que impacto a tecnologia tem produzido no contrato de trabalho? Eu sou uma pessoa formada e forjada no mundo do trabalho desde os meus 19 anos de idade. De que maneira o TST, Tribunal Superior do Trabalho, responsável final por consolidar a interpretação da legislação, tem se manifestado em alguns temas específicos? E o que teremos pela frente? Que mudanças teremos pela frente com a reforma, e eu coloquei entre aspas, de propósito, trabalhista? Porque esse é um tema em relação ao qual eu não posso, de forma alguma, deixar de emitir a minha opinião sobre
o que está em andamento no Congresso Nacional. Na primeira abordagem, serei mais sintético, até porque, certamente, muito do que eu direi já se falou aqui, talvez eu fosse repetitivo. Mas é importante que nós tenhamos em mente, para responder essa primeira pergunta, que o mundo tem passado, todos nós sabemos disso e convivemos nisso, um profundo e veloz processo de transformação. O mundo de hoje é o mundo da comunicação, é o mundo da instantaneidade da comunicação e, sobretudo, da velocidade da comunicação, unindo tecnologia e comunicação de tal forma que nós não sabemos onde começa um e termina o outro. E provocando, inclusive, mudanças comportamentais, a professora Elizabeth falou um pouco sobre isso, Alice insistiu muito sobre isso, até em nossas relações familiares. O jovem de hoje é instantâneo. Ele não tem tempo para conversar com o pai. É rápido. O filho passa um mês fora, um ano fora, 6 meses fora, você chega, e aí, meu filho, conte tudo. Ele vai dizer, foi ótimo. E você, né? Ou foi massa, ou de boa, né? E se você conseguir extrair alguma coisa, vai ser ao longo dos diversos dias, quando determinada situação vai fazer com que ele se lembre de algo que aconteceu e se sinta interessado em conversar. Quem aqui é pai de adolescente, que chama para ter uma conversa, meu filho, vamos conversar, e ele fica ali, né? Bora, meu pai. E aí, você tentando fazer um preâmbulo para introduzir alguns conceitos básicos de valores humanos. E se você não acompanhar a rapidez do pensamento do jovem de hoje, você vai ficar apenas no entretanto. Não chegará no finalmente. Nas faculdades, quem é professor de direito sabe que a dificuldade hoje de articulação do pensamento é notória. Os alunos que saem do pré-vestibular, moldados para serem aprovados no vestibular, que enfrentam um curso de direito, onde a capacidade argumentativa é inerente, é essencial ao trabalho de quem lida com o direito, começa o professor a viver os primeiros desafios, onde ele tem que aprender que N contínuo em cima não é não. Não existe essa palavra no nosso dicionário. N contínuo em cima. Porque ele quer abreviar e acha que você tem a obrigação de aceitar esta forma de linguagem que é traduzida no costume do WhatsApp, das mensagens instantâneas, da velocidade. Quando não, aquela pessoa que lhe manda uma mensagem e fica patrulhando se você a leu. E se você, eventualmente, tiver lido e for uma mensagem que exige uma resposta que você não a produzir instantaneamente, ela pode telefonar para lhe cobrar a resposta da mensagem que houver enviado. Isso é o mundo de hoje. É o mundo em que o trabalho também sofre esses efeitos dessa mudança veloz de comunicação, de ferramentas introduzidas no processo interrelacional que o trabalho, que o contrato de trabalho, fundamentalmente, permite que aconteça. O professor André Lemos fala em interatividade digital, essa relação técnico-social que faz com que haja hoje um diálogo entre o homem e a máquina. Vejam, as ferramentas de colaboração hoje, quem de nós aqui não teve experiência, por exemplo, de fazer reserva em um hotel ou consultar um restaurante e olhar as opiniões das pessoas que lá estiveram, se é que lá estiveram, e aceitar isso como verdadeiro. Veja, eu fui no hotel um dia desse, recebi já 4 e-mails cobrando que eu não ainda postei o meu comentário no TripAdvisor. Eles querem que eu dê a opinião lá para, certamente, atrair outras pessoas. Ou seja, esta ideia de que nós desenvolvemos algo imaginário e surreal, que era, primeiro, acreditar que é verdadeiro, aquela informação que é verdadeira, e dialogarmos como se estivesse até conhecendo quem postou aquela mensagem, que, eventualmente, agora põe fotos. Então, se a pessoa põe fotos do hotel onde lá esteve, é sinal de que, efetivamente, aquela pessoa tem um pouco mais de credibilidade para nós que seremos usuários daquela informação postada. Vejam, sem nenhum compromisso
de que seja aceito como verdade. Mas todos nós, quando lemos, eu, por exemplo, sou assim, quando vejo um comentário muito ruim, eu vou ver mais de um, que pode ser o hóspede, ser realmente muito chato. Mas se eu notar, e já fiz isso recentemente, num hotel em que falava-se muito da vizinhança, que não era recomendável, eu aí resolvi não me hospedar naquele hotel. E faço isso rotineiramente, ou seja, consultar a internet e ter essa informação como algo de credibilidade. Evidentemente que esse mundo, essa nova realidade, produz efeitos diretos no contrato de trabalho. A começar pelas mudanças no processo produtivo, que a senhoria também falou ainda há pouco. A ideia da informação em tempo real, controlando a produção para aumentar ou diminuir o ritmo, ou mudar o processo produtivo, ou interferir diretamente nos controles da produção, graças à possibilidade, o just-in-time, que a tecnologia permite, fazendo com que toda a produção seja alvo de uma interação permanente e levada pela informação que é coletada. Quem tem a oportunidade de ler O Mundo é Plano sabe que a logística do Walmart nos Estados Unidos é algo impressionantemente bem bolado. Ou seja, quando a pessoa tira um produto na prateleira, na loja da Walmart nos Estados Unidos, já que atingiu o estoque regulador mínimo por loja, por produto, por setor, dispara no centro logístico automaticamente o pedido que é direcionado ao centro de distribuição mais próximo daquela loja, que já aciona o caminhão, a forma de condução daquela mercadoria, e, num tempo previamente calculado, estará na loja a reposição daquele produto para que não haja falta na loja, enfim, se mantenha o estoque regulador. A senhora falou ainda há pouco a mudança na hierarquia. Isto é fato. Os controles da informação gerados pela tecnologia faz com que haja um controle muito maior na atividade que o trabalhador exerce, proporcionada esse controle pela tecnologia da informação e da comunicação. A própria empresa em si passa por um processo de reestruturação qualitativa e quantitativa. Não há mais como se deixar de observar que a realidade do mundo do trabalho, na perspectiva também empresarial, sofre uma mudança bastante sensível, gerada, essa mudança, pelo advento da tecnologia, pela implantação do modelo tecnológico no seu ambiente produtivo. Veja, parece que a professora, que eu a teria copiado, mas juro que não o fiz, quando ela destacou a importância da informação, do conhecimento, um capital imaterial que hoje surge como algo, talvez, e aí Vossa Senhoria também destacou isso, muito mais importante do que o capital imobilizado, do que o capital, na sua visão clássica, que todos nós conhecemos, da montagem de uma empresa. Conhecimento é poder. E o trabalho? Sofrendo uma mudança brutal. Eu tive a oportunidade de conhecer recentemente um projeto de inclusão de pessoas com deficiência em São Paulo, um projeto muito bem desenvolvido, que busca inserir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas não amontoando essas pessoas no departamento de almoxarifado, na construção civil, através da chamada construção da matriz de adaptação da pessoa, ou seja, descobrindo que função aquela pessoa poderá exercer em função da deficiência da qual ela é portadora. E lá, tive um contato com a médica que cuida disso, e ela me disse que o primeiro desafio, que você também falou um pouco sobre isso, foi vencer, vejam, a mentalidade da chefia do Departamento de Recursos Humanos, que, quando vai fazer a seleção, quer o melhor empregado. O melhor. Ou seja, aquela pessoa que é capaz de desenvolver todas as habilidades possíveis. E quando vê alguém que tem uma deficiência de mobilidade ou de comunicação, etc., já desenvolve um sentido de resistência ou de dificuldade de vir a selecionado posteriormente. As novas formas de fadiga
também no campo da psicologia ou no campo mesmo do trabalho físico, destaco um estudo feito muito interessante na Universidade Federal do Paraná sobre o limiar da potencialidade física na escola de educação física, até que ponto a carga de atividade física aprimora, otimiza o desenvolvimento do atleta e a partir de que momento essa carga começa a comprometer o seu desenvolvimento físico, o seu desempenho físico, mostrando, por exemplo, que a sobrecarga de trabalho, ou seja, no nosso mundo, a hora extra, é fator decisivo de adoecimento no trabalho. Senhores, as pesquisas revelam, nos Estados Unidos tem trabalhos sobre isso, publicados, que hoje, no mundo, a maior causa de acidentes do trabalho chama-se sobrecarga de trabalho, ou seja, no nosso linguajar comum, hora extra. E esta realidade faz com que as pessoas, cada vez mais, não identifiquem a separação entre onde termina o trabalho e onde começa a sua vida privada. O trabalho cada vez mais invade os nossos espaços individuais. Nós levamos o mundo laboral para a nossa casa via smartphone, via e-mail, via mensagens instantâneas, ou seja, cada vez mais nós não separamos mais aquela ideia de que quando eu saía da empresa, fechava a porta da minha sala, lá eu deixava as preocupações e o mundo da minha atividade laboral ia vivenciar a minha vida privada. A Apple, recentemente, isso há uns 6 anos atrás, fez uma pesquisa nos Estados Unidos, o resultado é surreal. Eu não tenho mais o dado preciso, e certamente não será o dado correto, mas me parece sutil o motivo da pesquisa, que era verificar o grau de utilização do iPad. E essa pesquisa constatou, eu vou dizer o número, mas esqueça o número, porque o que interessa é o que está por trás dele, que 35%, X% de pessoas consultavam o seu iPad após manterem uma relação sexual. Algo de errado há. Né? Ou seja, aquela célebre cena do cigarro, hoje é o iPad. Não sei se há um aplicativo lá, ainda a pessoa vai mexer a sua perfume, não sei. Zap, talvez, mandar uma foto. Aliás, o mandar a foto hoje, a superexposição no mundo das redes sociais é algo surreal. As pessoas se expõem ao mundo, mas expõem ao mundo da forma mais íntima possível. Desde mandar, e há pessoas que são hábeis nisso, fotos constantemente de pratos de comida. Como se o mundo interessasse o que a pessoa está comendo. Ao mundo interessasse. Ou então, fazendo pequenos vídeos. Estou no supermercado. Ótimo. Divirta-se. Né? Que bom que você pode estar no supermercado. Agora, veja, o que o mundo tem a ver com isso? Pessoas que criaram blogs, que hoje são seguidas por milhares de pessoas, milhares de outras pessoas, alguns casos até milhões de pessoas, contando trivialidades do seu dia a dia. E todo mundo, às vezes, quero ver o que fulaninha está fazendo. E não sai de casa sem saber o que fulaninha fez hoje. Porque é fundamental para a minha vida. Se eu não souber o que fulano fez hoje, eu não saio de casa, porque eu não sei que mundo me espera lá fora. Como se o mundo se resolvesse, ou se circunscrevesse a tudo isso. Mas eu quero chamar a atenção que hoje, no departamento, enfim, na Academia de Ciências Médicas Americanas, se estuda muito esse novo universo das cyberdoenças. E tem uns que são surreais, né? Por exemplo, a nomofobia. Ou seja, não tem fone, com a internet o mundo acaba. Um fato real aconteceu com uma amiga nossa, minha ex-assessora Karina, foi a Barra Grande, no final do ano passado, uma praia maravilhosa no sul da Bahia, recomendo, aliás, quem não conheceu, conheça, porque Deus, quando fez a Barra Grande, estava inspirado, levou os filhos à Barra Grande, duas crianças de 10, na época, 10 e 12 anos. E chegaram em Barra Grande só pega celular em determinado lugar, se tiver sorte. Então, me preste seu telefone, por favor, um segundinho. A cena mais surreal do mundo era as crianças
andando pela praia, não estavam preocupados com o mar, com a beleza, com o sol, com nada. Com os celulares para cima, opa! Peguei o sinal. E ali ficavam estátuas, não se mexiam, com medo de perderem o sinal do telefone celular. E o pior é que elas não conseguiam digitar, porque o braço não dava para alcançar. Veja, isso era uma tortura, porque viam que tinha sinal, mas não conseguiam, ao mesmo tempo, interagir, porque não davam com o braço só, enfim, com os 2 braços, para interagir. É o jovem de hoje. E eu sou pai de 2 filhos, 30 anos, advogado, inclusive trabalhista, e um de 24, que se forma agora em geologia. E os meus filhos são do mundo tecnológico, né? Assim como eu também o sou, não há dúvida. E também, como a senhora professora, eu sou apaixonado por tecnologia. Daquelas pessoas que entram na loja da Apple e saem assim fascinadas, né? E só tenho um arrependimento. Eu fui o primeiro juiz na Bahia a ter computador. E tenho um arrependimento, não ter comprado antes, né? E, mais ainda, fui o primeiro juiz a ter equipamento da Apple, o notebook da Apple. E tenho um segundo arrependimento, não ter comprado da Apple, mais antes ainda do que eu já tenho. Porque quem usa o Mac sabe, enfim, que o mundo... Steve Jobs sabia o que estava fazendo quando pensou no Mac. Eu não vou falar dos fenômenos psicossomáticos, o professor já deixou claro. O adoecimento mental no trabalho hoje é uma preocupação que nós temos que estar atentos para não só a diversidade de enfermidades, mas, sobretudo, a gravidade delas, principalmente por algo que é muito presente, que é o preconceito dos colegas de trabalho. Aquela pessoa que, eventualmente, não está trabalhando, é vista no shopping center ou até numa praia, e aí o colega aí, né, para trabalhar não presta, mas para ir para shopping, está com a saúde ótima, boa, que é uma realidade também a ser enfrentada e a ser vivenciada, e é vivenciada no mundo do trabalho. Nós precisaremos, em algum momento, e já temos feito isso, reconstruir alguns conceitos. A tecnologia possibilitou isso. Destaquei alguns que fazem parte da nossa velha, desprestigiada consolidação das leis do trabalho, mas que soube dar respostas na sua redação simples, mas que possibilitou que a jurisprudência adequasse a legislação ao mundo contemporâneo. Quando, por exemplo, disciplinou o trabalho em domicílio. No seu velho artigo 6, quando diz lá, não há diferença entre trabalho, não lembro a redação, na empresa ou executado em domicílio, se ali, de certa maneira, enquadrou o teletrabalho. O trabalho executado de forma remota, reconstruindo, redefinindo o conceito de domicílio para o mundo de hoje. Ou mais ainda, quando o fez, no elemento relacionado ao sobreaviso, que é um conceito do ferroviário, de 43, mas que todos nós, ao adaptarmos a regra ao mundo de hoje, compreendemos que o ficar em casa que a lei se referiu é não estar em algum lugar que o celular tenha sinal. Mas que compreendeu que ali estava algo que é fundamental, é restrição à liberdade, ao direito de ter liberdade assegurada por um comando oriundo do empregador. Ou seja, se buscou, nessa mesma velha CLT, a reconstrução de um conceito para torná-la CLT atual e viva, como ela está, ainda que alguns queiram dela fazer o féretro nos próximos dias, como veremos se o projeto for aprovado como está. Ou seja, além de ter modificado, também em função dessa readaptação, o próprio conceito de subordinação, para entendê-la também presente, quando houvesse esta rarefação, aqui entre aspas, desse controle direto. Bastando que houvesse, e o teletrabalho proporciona isto, formas indiretas de controle de jornada, por exemplo. Quem aqui não já julgou casos dos cursos telepresenciais que os bancários realizam fora da sua jornada de trabalho, com controle digital, muitas vezes, ou por login e senha. Não precisou a lei ser alterada para dizer que, se a pessoa está executando o seu trabalho, nesse caso, está realizando o curso de capacitação profissional, por ordem do empregador, fora do ambiente do local de trabalho, trabalhando de forma remota, está
trabalhando. E, por esta razão, o controle via impressão digital ou de qualquer outra maneira possibilitava a realização da atividade e, portanto, o controle da jornada. Algo ainda virá pela frente, mas temos que estar presentes, as questões relacionadas ao contrato inteiramente gerado e executado no ambiente aqui virtual. Questões interessantes, relacionadas, por exemplo, que lei aplicar? O empregado brasileiro trabalhando para uma empresa situada na Índia, no Canadá, contratado no Brasil para programação. O filho de Pepe trabalha nessa área. Vamos imaginar que estivesse no Brasil, fosse um brasileiro trabalhando no Brasil para uma empresa americana. Qual lei aplicar? A lei do local de trabalho? Qual é o local? É aquele que ele está agora produzindo, onde está armazenando informação, sabe-se lá onde? Competência internacional, territorial? Como equacionar essas novas questões jurídicas num contrato que é gerado e é executado inteiramente no mundo digital? Nem estou falando daquele empregado que foi lá, eventualmente, um dia, e lá foi contratado, aquela hipótese em que a própria contratação nasceu no mundo virtual, assim chamado, e nele é inteiramente executado. Bom, vista essa primeira parte, ou seja, visto como a tecnologia interfere de maneira absolutamente inimaginável no mundo do trabalho, especialmente no contrato de trabalho, quais casos, quais temas, de que maneira têm chegado essas demandas ao Tribunal Superior do Trabalho? Como a jurisprudência até então tem se comportado? Os casos que têm chegado, o primeiro deles é a atividade home office, já reconhecida plenamente na jurisprudência como decorrente da subordinação indireta, com a possibilidade de controle da jornada e sem afastar, de forma nenhuma, as regras que estabelecem a proteção em face da duração do trabalho, por exemplo. Aqui um acórdão do ministro privilegiando os mineiros, evidentemente, o ministro Maurício Godinho Delgado, que reconhece, nesse caso específico, e aí destaquei alguns elementos utilizados no julgamento. Havia subordinação, havia a demanda por gastos que o empregado realizava na sua atividade, gastos diretos ou gastos indiretos, custeio, portanto, da atividade produtiva, e o controle realizado por meio de telefonemas, por meio do próprio controle de acesso pelo computador, e as parcelas que eram decorrentes do custeio não integrantes do salário. Acordo do ministro Maurício Godinho Delgado, 2010, sexta turma. Mais recentemente, aqui por mera coincidência, esqueçam o relator, né, a possibilidade de controle também da jornada, pela mesma maneira, reconhecendo o controle indireto pelo home office e autorizando o pagamento de horas extraordinárias. Neste caso, mediante o atendimento a clientes, observem, fora do horário de expediente, na situação muito comum de dupla ou até tripla jornada de trabalho. Um outro acordo, o ministro João Horestes Dallazen, um acordo muito importante do tribunal, que reconheceu a efetividade do dispositivo constitucional que garante a proteção em face da automação. Esse é um caso que envolve os Correios, o desaparecimento de uma função que antes era executada por determinado tipo de empregado, com a automatização do processo dos Correios, essa função desapareceu. Então, discutia se o Correio podia, fundamentalmente, deslocar esses empregados para outra atividade, e, segundo, se havia direito a reajuste de salário, porque saíram de uma jornada de 6 horas para 8 horas. E o tribunal reconheceu que, por conta da automação, era possível a mudança de atividade, mas desde que se assegurasse um aumento de salário para compensar o aumento também proporcional da jornada de trabalho. E o fundamento foi exatamente a proteção em face da automação, que é dispositivo da nossa Constituição Federal, que se encontrava e se encontra
às vezes, meio esquecido das nossas invocações, né, no nosso cotidiano. Vejam, é direito fundamental, artigo 7º, a proteção do trabalhador em face das mudanças que a tecnologia proporciona no ambiente do trabalho. A automação aqui no seu sentido mais amplo, exatamente para assegurar esta centralidade da proteção em face da pessoa, do homem, e não com apenas, tão somente, da própria máquina. O tribunal tem sido bastante criativo em reconhecer a validade dos controles indiretos de jornada de trabalho. E aqui me refiro, fundamentalmente, aos controles indiretos proporcionados no trabalho dos transportadores de carga, as grandes transportadoras. E aqui o tribunal reconheceu já em vários acordos que qualquer forma indireta de controle de jornada propicia o reconhecimento do direito à percepção, se for o caso, de horas extraordinárias. Especialmente dando validade, isso é importante frisar, ao chamado, aqui entre aspas, sistema AutoTrack. Eu tive a oportunidade, inclusive, de visitar uma dessas empresas, aqui eu trouxe de propósito, é uma das maiores do Brasil, eu fui lá para conhecer o sistema. Os senhores não imaginam, e as senhoras também, o que o sistema é capaz de fazer. O Brasil, hoje, é líder mundial em tecnologia nesse sistema. Por quê? Pela nossa dimensão continental e porque, no Brasil, o sistema ganhou uma demanda que não há nos Estados Unidos, de onde ele é originário, que é segurança. Então, nos Estados Unidos, ele foi criado apenas para controle de logística. Por exemplo, por esse sistema, de um comando na empresa, se tranca o baú do caminhão, se diz que hora o caminhão pode abrir o baú, se o motorista pode ou não ligar o caminhão, ele vai chegar lá, entrar no caminhão, botar a chave na ignição e não vai haver partida. Controla a pressão dos pneus do caminhão, para a economia de pneu, que é uma das vezes mais comuns, mais altas na frota de caminhões. Eles controlam a temperatura do baú, se a carga é perecível. Traz para os caminhões a tecnologia da telemetria equivalente à da Fórmula 1. E vejam, também produz relatórios de jornada, dizendo quanto tempo está ao volante, se está em hora de descanso, quanto tempo está em direção contínua. Evidentemente, basta que o cliente demande o serviço da empresa. Ela é apenas um fornecedor de dados. Não, na verdade, ela não controla o caminhão. Quem controla é o proprietário da empresa, ou quem por ele for designado. É um sistema de tráfego de dados. E se ele diz, inclusive, se o motorista desviar do percurso previamente traçado, ela bloqueia o caminhão. Eu fiquei intrigado quando me disseram isso. Imaginando que você tinha numa rodovia, de repente o caminhão freava, ele vai reduzindo progressivamente a velocidade do caminhão, como se estivesse freando. O caminhão vai ter que parar em algum lugar, e daí ele não liga mais. Só exemplos do que a tecnologia faz, numa atividade que nós levamos anos para discutir, no Tribunal Superior do Trabalho, se esse controle era controle de jornada, porque imaginávamos nós, tupiniquins, com mentalidade talvez pouco evoluída, que se um caminhão está se deslocando, alguém está no comando desse veículo. E quem é este alguém? Trabalhador, chamado motorista. Então, era muito óbvio na minha cabeça, se há o controle do deslocamento do veículo e do tempo de funcionamento, evidentemente, alguém está à frente desta máquina, que é esta pessoa que diz estar trabalhando e que o tribunal tinha dificuldades em reconhecer que esse trabalhador, eventualmente, pudesse receber hora extraordinária. Então, isso hoje o tribunal está, essa jurisprudência, absolutamente tranquila, inclusive na SDI, que é algo que unifica a jurisprudência interna do tribunal. Jornada já sumulada na súmula 428, admitindo plenamente o controle por meios
telemáticos. Ou seja, a tecnologia hoje já está incorporada à nossa jurisprudência, inclusive conceitualmente incorporada à nossa jurisprudência. Aqui um outro acordo, a ministra Maria Helena Malman, que também reconheceu o controle de jornada, não porque havia controle direto do horário, mas controle do que ele fazia em contatos com os clientes ou com ele próprio, pelo monitoramento das vendas realizadas. Também se reconheceu, neste caso, o controle indireto de jornada de trabalho. O tribunal aqui também, do ministro Maurício Godinho, reconhece hoje plenamente o regime de sobreaviso quando o empregado porta meios de comunicação diversificados, desde que haja escala de trabalho. Ou seja, rompeu o conceito que muitas vezes gerava discussões sobre o fornecimento e a utilização do telefone celular. Simplesmente gera sobreaviso? Resposta, não. Mas a conjugação de dois elementos, um material e outro de organização, que é o telefone celular, ou pager, ou bip, qualquer que seja a forma de comunicação, atrelado ao período de escala, caracteriza o sobreaviso. E durante este tempo, haverá, como nós sabemos, o pagamento de 1/3 da hora normal por esse tempo que ele está submetido a esse controle indireto, restritivo de sua liberdade. Ali se construiu exatamente a relativização do conceito de permanência em casa. Entenda-se hoje, onde o celular, o sinal não alcança. Ou seja, ele terá que se deslocar ou poderá fazê-lo em qualquer lugar, desde que seja contactado, o possível contato via telefone celular. Ministro Hugo Schormann, também, da mesma forma, permitindo, nesse mesmo conceito, mas trazendo a ideia também aqui de restrição à liberdade de locomoção, restrição, portanto, ao tempo do empregado dispor, como quiser, nos períodos em que não esteja trabalhando. A monitoração do ambiente de trabalho, hoje, que é uma realidade muito comum, o tribunal tem enfrentado, e os casos são os mais variados, diria até os mais escabrosos. Câmaras em vestiário, câmaras em banheiro, câmaras em alojamento. Todos esses casos, o tribunal tem reconhecido ser inválida esta espécie de monitoramento. Mas houve um caso muito interessante, que os empregados pediram para que a empresa colocasse câmeras nos vestiários. Vejam, eles pediram, argumentando que havia furtos de pertences nos armários individuais. Então, reconheceu que não é possível, não é válida esta inspeção, porque atinge a intimidade daqueles que, eventualmente, não querem ser alvo dos ouvidos e olhos alheios, e até dos vídeos divulgados pelo mundo afora. Vejam, esse caso foi curioso. Foram os empregados que pediram que a empresa colocasse, argumentando que o furto dos seus pertences pessoais nos armários individuais justificaria esse controle, enfim, essa inspeção via sistema de monitoramento. O tribunal reconheceu, a sétima turma entendeu, que acho que foi o ministro Vieira de Mello relatou, que esta atividade, esse procedimento não era válido. Aqui um caso interessante, também no direito de greve. O Porto Paranaguá implantou um sistema de gestão de pessoal para escalas e se descobriu que o sistema tinha falhas. Então, a tecnologia utilizada na escala tinha falhas, os empregados fizeram uma greve para que esta atividade informatizada fosse suprimida ou resolvida, pelo menos, no sistema, e a greve, tida como abusiva inicialmente, o tribunal afastou a abusividade, entendendo que era legítima a reivindicação dos trabalhadores, porque envolvia falhas no sistema de convocação de escalas. Nós sabemos que o trabalho portuário, fundamentalmente, tem na escala de trabalho a sua principal característica relativamente à remuneração, etc. Ministro Márcio Eurico, relator na SDC. A aeronáutica, compensação orgânica, adicional criado pela norma coletiva, também como fruto direto do reconhecimento que a atividade do aeronauta gerada ou caracterizada pelo uso de tecnologia autorizava a que se criasse esse adicional e fosse validado como foi em normas coletivas. Ministra Dora Maria da Costa, acordo agora de 2017.
Mas um elemento importante também, que é o contraponto que a tecnologia tem proporcionado, que são as doenças provocadas pelo trabalho, de dois grupos, fundamentalmente. Eu me ative aqui mais às doenças por exaustão repetitiva, esforços repetitivos. O tribunal, felizmente, já avançou para reconhecer a responsabilidade objetiva, vejam, dispensando, portanto, a prova da culpa, quando houver DORT ou LER resultante de digitação, caixa bancária, atividade direta, e hoje, na SDI, já está pacificada a jurisprudência, reconhecendo que é objetiva em atividade bancária, o que é, a meu sentir, um avanço significativo, porque se associa muito a ideia de responsabilidade pelo risco à ideia de perigo de vida. Assim, é uma compreensão, a meu sentir, equivocada, evidentemente respeitando quem pensa de modo contrário, porque risco aqui é probabilidade do evento danoso se verificar. Portanto, é juízo meramente probabilístico. E se é comum a atividade bancária e os índices assim demonstram esse tipo de enfermidade, a responsabilidade não pode ser de outra forma senão objetiva. O tribunal também já está hoje com a sua jurisprudência pacificada nesse sentido. Também um outro caso que envolvia digitação, assistente de negócio, o ministro José Roberto Felipe Pimenta, autorilso do Mineiro, também aqui, eu quis prestigiar os mineiros nessa minha coleta de jurisprudência, para mostrar que o tribunal também tem avançado, basta que haja a presença de uma atividade que revele esforço repetitivo para gerar a responsabilidade objetiva. E aí chega então, ao terceiro ponto e final da minha fala, que diz respeito à reforma trabalhista. Aí eu preciso, antes de qualquer outra coisa, fazer aqui talvez um desabafo. E eu começo dizendo o seguinte: por maiores e mais legítimos, parêntese, e não o são, feche o parênteses, os interesses na reforma trabalhista, nenhuma lei pode ser criada quando se retira a possibilidade da sociedade, de forma legítima, participar do processo legislativo. Por que eu faço questão de frisar isto? Se fosse uma lei, de efeitos concretos que fosse, dar o nome do embaixador fulano de tal à rua X, a sociedade deveria e deve opinar. O que se dizer da reforma absurda que se está promovendo no sistema normativo laboral brasileiro? Talvez aqui se possa dizer, nunca antes, na história desse país, frase por mim criada agora, vocês nunca ouviram falar essa frase repetida, se promove uma reforma tão ampla, num assunto que mexe com toda a sociedade brasileira, do campo e da cidade, e simplesmente se retira a legitimidade do processo democrático, que é a sociedade dar a sua opinião. E vejam, professora Tereza, o relator no Senado produziu um relatório que é uma peça, talvez de museu, quando ele diz, recomenda a aprovação, mas recomenda o veto e recomenda a edição de medidas provisórias. É o legislativo renunciando ao seu único e mais sublime papel, que é editar a norma jurídica. Isso ninguém vai conseguir explicar. Se nós pegássemos esse relatório, entregássemos a um cientista político, ele certamente teria que se internar numa clínica psicológica, psiquiátrica talvez, porque ele não conseguiria entender como o parlamento abre mão da sua soberania e recomendar que o executivo, numa atividade atípica, espúria, legisle.
onde não há nem relevância, vejam, nem urgência, que seriam os pressupostos da medida provisória. E a sociedade, talvez não sei se é a crise econômica, a letargia social, o absenteísmo da cidadania, não tem notado a dimensão da reforma. Há 3 semanas atrás, eu participei de um Congresso Internacional de Direito Sindical em Fortaleza, onde estavam representantes de todas as centrais sindicais do Brasil, todas, e as grandes confederações e federações. E me permitam desabafo mais uma vez, fiquei abismado com o desconhecimento do movimento sindical do teor do projeto. Eu tinha preparado uma palestra, tive que falar do beabá do projeto. E, no final, um dirigente de federação pediu a palavra e pediu que nós os ajudássemos a encontrar uma solução. Mas os senhores têm o poder na mão. Mobilização social. Eu, como judiciário, não tenho um poder proativo. Eu sou reativo. Aí disse também, e digo agora, jamais abrirei mão da minha soberania ao julgar essa norma. Jamais. E espero que possam, os juízes de primeiro grau, os advogados, construírem teses para fazer com que a Constituição esteja acima, e aí usarei uma expressão do desenho animado, né, do Buzz Lightyear, acima e além desta reforma trabalhista que aí está. Porque não se pode, de forma sensata, admitir. E vejam, nem os bons empresários com ela concordam. Porque é a forma mais brutal de precarização do trabalho, transformando todo o Brasil em empresas. A pejotização, como se fosse algo que vai resolver os nossos graves problemas, que até são econômicos, mas, acima de tudo, são éticos. Nós temos que estar atentos a isso. Um Congresso ao qual falta legitimidade, não sou eu quem o disse, 1.892 parlamentares comprados. Mas não foi eu quem o disse. Aliás, até vimos uma gravação onde alguém liga, fulano, eu quero que você compre 30 deputados. Como se compra água? Banana? Não, 30 não. 30 é muito. 5 eu garanto. Vejam. E o pior, foram comprados. Quer dizer, vejam, se alguém contasse que isso está acontecendo, ninguém acreditaria. Mas o pior é que é verdade. O pior disso tudo é que é verdadeiro. Nós vimos, assistimos, e até agora ninguém disse o contrário, e espero que não diga o contrário, as gravações demonstrando, a prova material demonstrando, ou indício de prova, de que o fato é verdadeiro. Ou seja, os nossos membros do parlamento, previamente, criando leis. Vejam, eu encomendo a lei, está aqui, eu quero a lei para tal objetivo, vai custar quanto? Não, 500 mil por mês durante 20 anos. Durante 20 anos, perfeito. Paga a primeira parcela. Vai representar uma economia para o setor de X, bilhões, durante 20 anos, 500 mil por semana. Vejam, nós perdemos até a capacidade de imaginar o absurdo. Se me perguntarem assim, qual é o tamanho de R$1 milhão? Sim, em termos físicos, eu já sei que 500 mil é o limite de uma mochila. Isso eu já aprendi. Aliás, de uma mochila. Mochila. A mala também. Né? Bom, então eu já sei que 500 mil notas de 100 é mochila. Nota de 500, de 50 é mala, porque aí não dá mais, né? Mochila 100... Vejam, não sei se lembram, mas saiu nos jornais que um desses parlamentares, um desses dirigentes de empresas, alugou um flat em Brasília para guardar o dinheiro. Fisicamente, era tanto dinheiro, assim, o volume é tão grande, que alugou um flat. Imagine se a faxineira um dia vai fazer faxina nesse flat. O que ela descobriria, hein? Veja, já estava vendo
fraude na fraude. Ou seja, o fraudador sendo roubado pelo portador do dinheiro. Não, eu fui roubado em 8 milhões de Jockey Club. Colocaram o dinheiro na sela, na baia do cavalo, de raça, e alguém esperto viu, levou. E ele não pode reclamar, ainda bem. Seria surreal se ele fosse reclamar, dar uma queixa que o furto, que o produto da propina fosse roubado. E o outro, que roubou 1,5 milhão, foi assaltado, saiu e foi assaltado, 1,5 milhão. Ah, 1,5 milhão. Bobagem, 1,5 milhão. Então, vejam, eu quero chamar a atenção que é esse universo no qual está sendo gestada a chamada reforma trabalhista, que deve ter de nós, e digo, mas não deve ter de nós enquanto advogado, enquanto juiz, enquanto estudante, enquanto pessoa, enquanto cidadão, a mais veemente repulsa. Não que a lei não possa ser mudada, se esta é a missão, mudemos, mas debatamos. Que é muito mais importante do que mudar a lei é saber qual é o país que nós queremos construir por meio dessa lei. Se nós quisermos um país egoísta, como bem falou aqui a professora Elizabeth, se nós quisermos um país excludente, se nós quisermos um país que renuncia aos valores do artigo 1º da Constituição, sociedade, preâmbulo, aliás, mais justa, fraterna e solidária, os nossos constituintes de 88 devem estar, os que já morreram, no túmulo revoltados. Porque tudo que foi pensado sequer foi concluído. Basta olhar o artigo 7º, a quantidade de dispositivos que sequer foram regulamentados. E nós estamos retirando, dizendo a quem trabalhou em 88, lutando pela Constituição, que era uma promessa vazia, que fizemos ao Brasil, que não quer se concretizar. Então, enquanto cidadãos, temos que ter, sim, voz altiva, mas mais do que altiva, ativa. Não podemos nos cercar num biombo do silêncio para admitir que essa reforma, e vai passar. Lamentavelmente, vai passar. Porque o propósito é se aprovar. Quem tiver o contato mínimo com o Senado Federal sabe que o propósito é passar o mais urgente possível para tirar o foco principal do debate que irá ocorrer nos próximos dias no TSE e, quem sabe, em outros lugares. Mas, enfim, que mudanças essa reforma trará? Quem olhar, e eu me ative apenas aos temas relacionados ao teletrabalho, que é a mudança mais direta. Regulamentação absolutamente deficiente. Poderia ter pego o exemplo do Código Português, que disciplina o teletrabalho, estabelece garantias, claramente diz que não há que se fugir à isonomia, algo fundamental, a participação coletiva, na negociação coletiva. Se nós quisermos nos inspirar em normas recentes, tanto se fala da Europa como modelo a ser copiado, copiemos a Europa, mas copiemos exemplos que sejam interessantes, não exemplos que simplesmente não produzam a inclusão que o trabalho é e deve ser meio e forma, porque é forma de emancipação social. Utilizemos o que a OIT tem assegurado na regulamentação 184, que é base de várias outras normas, definindo elementos que devem estar inseridos, chamados de boas práticas, nas normas que vierem a regulamentar o teletrabalho, garantindo proteção, garantindo proteção contra o isolamento social. A pessoa virar um fantasma de si mesmo, que nem alguém para brigar ele vai ter. Que o trabalho cotidiano, você pode brigar com raiva, a relação humana, nem para isso ele vai servir. O trabalho, que vai se isolar, é ele e o computador. Quem aqui ia ter oportunidade de falar com cartão de crédito hoje, é uma máquina, você sente um idiota. Um minutinho só, estou localizando, seu telefone é este, já localizei, um minutinho só. Aí você sente o mais idiota dos mortais falando com a máquina. Né? Qual é o seu contrato? Tal. Aí eu diga assim, contrato tal. Aí, já localizei. Ainda faz barulhinho. Aquilo é de matar, né? Mas, enfim. E o que fazer? Aí, já estando
estou eu no final. Eu só tenho uma sugestão a dar. Primeiro, e aí eu estou falando como quem assim, já está no day after. Primeiro, afirmar a competência. E aí me dirijo especialmente aos juízes de primeiro grau. Não renuncie à competência para julgar as ações que o trabalho humano esteja envolvido. Ainda para dizer que aquela relação, de fato, é autônoma. Mas não podemos renunciar à nossa competência. Porque se nós fizermos isso, jamais a teremos de volta. Competência é poder. E nós que lidamos na justiça do trabalho, não podemos fazer o que muitos passados fizeram nas demandas acidentárias, que foram juízes do trabalho, que provocaram, na sua esmagadora maioria, os conflitos de competência, que, afinal, o Supremo reconheceu que era nossa ao julgar o conflito 6959, no dia 29 de junho de 2005, dia de São Pedro. Nunca esqueci essa data. São Pedro estava atento para nós. Porque se nós renunciarmos, aí a centralidade do trabalho humano ficará às mãos de outra jurisdição. Segundo, temos que promover uma reconstrução conceitual e absorvermos vários conceitos novos. Quem sabe, por exemplo, o conceito da parasubordinação, para reconhecer proteção ao trabalho autônomo, mas com um grau de dependência que o torna quase um trabalho subordinado. Isto diante daquela hipótese em que a legislação, vindo a ser aprovada, não nos deixa margem ou espaço de atuação, como já há em vários outros países da Europa. E falando em Europa, e aqui já estou na minha última manifestação, recentemente, num evento que houve na Universidade de Oxford, semana passada, um ministro da Suprema Corte Brasileira, por quem eu nutro um profundo respeito doutrinário, na sua fala disse que o Brasil tem 98% das reclamações trabalhistas do mundo. É verdade. Talvez seja. Aliás, é verdade? Talvez seja verdade. Mas o Brasil é o único país do mundo que tem precatório. 100% dos precatórios do mundo estão no Brasil. O Estado também aqui não paga. Se o senhor dizer a um juiz americano, por exemplo, o que é precatório, ele não vai entender. Veio de Portugal. Mas lá já foi abolido há mais de um século. E o Brasil mantém o precatório. Dizer a um juiz americano que o Estado pode não pagar é algo inimaginável. Ora, então, se nós temos que citar os exemplos, citemos os exemplos também que representam o universo do nosso país, que gera as demandas excessivas da nossa Justiça do Trabalho. Veja, isso que eu ia falar agora. Nós temos, é verdade, 8 milhões de ações trabalhistas, mas temos 100 milhões de processos, 80 milhões dos quais na Justiça Estadual, 12 milhões, mais ou menos, na Federal, e 8 milhões na Trabalhista. Então, alguma coisa há de errado no Brasil, mas não é a Justiça do Trabalho. Então, se o Brasil é um país de excesso de litigiosidade, nós precisamos descobrir qual é a causa. Que me parece a afirmação algo como: vamos acabar com os hospitais, que aí resolveremos as questões da saúde brasileira. Então, se nós acabarmos com a Justiça do Trabalho, os problemas trabalhistas serão resolvidos. Basta que nós retiremos a nossa jurisdição. E aí, me perdoem agora, eu vou pedir para a produção ali, já que nós estamos falando de Europa, falando de dependência, falando de liberdade, eu vou me permitir passar 2 pequenos vídeos, um de 2 minutos, um de 3 minutos, que eu extraí do documentário de Michael Moore, né? Quem vamos invadir agora? Copiando a Alemanha. Já que temos que copiar a Alemanha, vamos copiar a Alemanha. Né? Que é bom que copiemos a Alemanha. Então, por favor, passe aí.
The latest area that German workers have advocated for is how they're to be treated during their free time when they're not at work. It is against the law in Germany to contact an employee while he or she is on vacation. And now many companies in Germany have adopted the rule that the company cannot send an email to employees after work. At Mercedes, the company's computers will block any boss who tries to bother an employee at home. Employees have the right not to answer emails, and bosses are not supposed to intervene on the weekends or in the vacation or after normal working hours a day into the private spheres of employees. No, the Germans don't want to interfere with your private sphere. But things weren't always like this in Germany. Agora o seguinte. Por favor. I opened a door and found something that was missing in America. The middle class. What's everybody doing in here? Jetzt Pause haben wir Festsperrung. You're on a break? You only work 36 hours a week as it is. How many of you have a second or third job? Nobody? Schau immer so. You're laughing like that's a funny idea. Nein, aber bei uns ist es eigentlich nicht üblich. Also wenn man eine gute Arbeit hat, dann hat man auch das Leben und muss keinen zweiten oder dritten Job machen. You leave here at 2 p.m., you're home at 2:30. What do you do with all this free time? Ich werde mit meinen Hunden Gassi gehen und mit meiner Freundin einen Kaffee trinken gehen. And do what? Nothing. Auch so. Freundschaften pflegen, das Leben genießen. Jetzt scheint die Sonne, irgendwo im Café zu sitzen, den Leuten schauen bei Leben, bei Bewegung. In Germany, work is work. And when work is over, work is done. In fact, they're so concerned that the workplace has created so much stress that under the German universal healthcare system, any stressed out German can get their doctor to write a prescription for a free 3-week stay at a spa. Bom, se vamos copiar exemplos da Europa, copiemos também exemplos que demonstram que não há como se retirar do mundo tecnológico a figura central de quem produz tecnologia, do homem. Obrigado pela atenção. Gostaria de agradecer aqui o ministro Cláudio Brandão, uma palestra magnífica, e, mais uma vez, agradecer aqui por deslocar de Brasília para as Minas Gerais. É um prazer e uma honra aqui recebê-lo, e espero que possa sempre retornar à nossa casa.